a Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica de Dante, por meio do Núcleo Estadual VIVA, apresenta o treinamento em indicadores de monitoramento de violências, Unidade 2, Interpretação. Nós já vimos na unidade 1 que os indicadores de monitoramento são instrumentos de gestão essenciais para a tomada de decisão, pois eles caracterizam os tipos de violências notificadas, permitem a vigilância da violência nos diferentes ciclos de vida, de gênero, sexo e demais caracterizações, permitem identificar riscos, vulnerabilidades, estabelecer prioridades, fornecem subsídios para a implementação de ações de assistência, prevenção e promoção, e possibilitam o acompanhamento e a avaliação de ações de enfrentamento de violências. A fonte de dado que nós temos utilizado neste treinamento provém do Tabinete DataSUS, e nós estamos utilizando os seguintes bancos de dados. O banco do Sinan Violência, com dados provenientes da notificação compulsória de violência interpessoal e autoprovocada. O banco da população, com dados da população residente, estudo de estimativas populacionais por município, idade e sexo, de 2000 a 2021. E o banco de mortalidade, com dados de óbitos de causas externas. Vamos, então, iniciar o nosso treinamento sobre a interpretação. Aqui nós trouxemos uma série histórica de notificação de violência interpessoal e autoprovocada, segundo o sexo, no estado de São Paulo, 2011 a 2021. Para a extração desses dados, nós precisamos extraí-lo a partir do banco Sinan Violência. Lembrando, então, como já vimos na unidade 1, na página do Tabinete DataSUS, acessar epidemiológicas e morbidade, doenças e agravos de notificação 2007 em diante, violência interpessoal e autoprovocada e selecionar a área de abrangência geográfica, que é o estado de São Paulo. Neste gráfico de série histórica, nós observamos um aumento na frequência de notificações desde 2011, em ambos os sexos, sendo maior no sexo feminino, observe em vermelho. Observa-se queda no número de notificações nos anos de 2020 e 2021, sugerindo o impacto da pandemia Covid-19 sobre as notificações de violência. Para o sexo masculino, em azul, houve uma estabilização em 2020 e queda em 2021, ressaltando-se que no último ano o banco não foi fechado e atentando-se para a data de atualização do banco. Vamos verificar agora a interpretação de uma outra situação, da taxa de violência sexual segundo o sexo feminino e faixa etária de 5 a 9 anos e 10 a 14 anos no estado de São Paulo, 2021. Novamente, como nós vimos na unidade 1, o conceito sobre taxa, nós precisamos extrair esses dados a partir de dois bancos agora. Inicialmente, no numerador, o banco é o Banco Sinan Violência, acessando epidemiológicas e morbidade, doenças e agravos de notificação, 2007 em diante Sinan, violência interpessoal e autoprovocada, área de abrangência geográfica, estado de São Paulo. E para o denominador é população residente. Em Tabinete DataSUS, acione demográficas e socioeconômicas, população residente, estudo de estimativas populacionais por município, sexo e idade, 2000 a 2021. Com isso, nós conseguimos extrair os dados, fazer o cálculo da taxa. Aqui nós apresentamos um exemplo de uma tabela, então a apresentação desses dados a partir de uma tabela, cuja interpretação, a leitura fica. Em 2021, no sexo feminino, obteve-se a taxa de 10,7 notificações de violência sexual em crianças de 5 a 9 anos por 100 mil habitantes.
e a taxa de 17,1 notificações em adolescentes de 10 a 14 anos por 100 mil habitantes, chamando bastante atenção nessa última faixa etária. Lembrando que a taxa ela permite o ajuste populacional para tratar as notificações segundo o número de pessoas do referido grupo analisado. Vamos a um outro exemplo de taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente, considerando o grupo do CID-10 de X60 a X84, segundo a faixa etária de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos no estado de São Paulo, 2020. Aqui nós estamos falando de mortalidade, então, lembrando que a extração de dados vai contar com o banco de mortalidade, acessado a partir de estatísticas vitais, mortalidade desde 1996 pela CID-10, óbitos por causas externas, área de abrangência geográfica, estado de São Paulo. E o denominador, falando em taxa, segue sendo população residente, acionada a partir de demográficas e socioeconômicas e fazendo a escolha de estudo de estimativas populacionais por município, sexo e idade de 2000 a 2021. Com isso, nós conseguimos calcular a taxa por 100 mil habitantes e trouxemos aqui um gráfico para a apresentação deste dado. O título do gráfico 1 é taxa de mortalidade por lesões autoprovocadas intencionalmente, CID-10 X60 X84, por 100 mil habitantes, segundo sexo e faixa etária de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos, estado de São Paulo, 2020. Observem, essa taxa de mortalidade por suicídio foi maior em jovens de 15 a 19 anos do que de 10 a 14 anos em 2020 no estado de São Paulo. Observem também que na faixa de 10 a 14 anos houve uma maior taxa de suicídio no sexo feminino e já na faixa de 15 a 19 anos no sexo masculino. Lembrando, então, que a taxa vai estimar o risco de morte por suicídio no grupo de pessoas analisadas. Vamos a mais um exemplo de notificação de lesão autoprovocada, sua frequência, por meio de agressão, 60 anos e mais, estado de São Paulo, 2021. Aqui nós trabalhamos na extração de dados apenas com um banco, que é o Banco Sinan Violência. Qualquer dúvida sobre a extração de dados, vocês têm os instrutivos e podem retomar a unidade 1 também. A apresentação desse dado, dessa distribuição, foi feita em um quadro. Quadro 1, notificações de lesões autoprovocadas por meio de agressão, 60 anos mais, sexo masculino e feminino, estado de São Paulo, 2021. Esse quadro mostra a distribuição de notificações de lesões autoprovocadas segundo o meio de agressão em idosos de ambos os sexos. Observem que o envenenamento foi o principal meio de agressão utilizado, seguido de objetos perfuro-cortantes, outras agressões e enforcamento. Mais um exemplo da distribuição de tipos de violência sexual, sexo feminino, faixa etária de adolescentes, estado de São Paulo, 2021. Novamente, o banco utilizado é o Banco Sinan Violência, que já aprendemos como acessamos este banco. Este resultado nós apresentamos em um quadro. Quadro 2. Distribuição de tipos de violência sexual, sexo feminino, faixa etária de adolescentes, estado de São Paulo, 2021. Esse quadro mostra a distribuição das violências sexuais em adolescentes, apontando que o estupro foi o tipo mais frequentemente notificado entre adolescentes do sexo feminino, de 10 a 14 e de 15 a 19 anos, seguido de assédio sexual. A pornografia infantil foi o terceiro tipo de 10 a 14 anos, enquanto outras violências ocuparam o terceiro tipo em adolescentes de 15 a 19 anos. O quadro também revela maior número de notificações de 10 a 14 anos em relação a 15 a 19 anos em todos os tipos de violência sexual, chamando a atenção de gestores e profissionais de saúde em relação à
vulnerabilidade desta faixa etária. Agora, vamos ao exemplo do percentual de notificações de violência sexual segundo o sexo, faixa etária de adolescentes, Estado de São Paulo, 2021. Novamente, utilizamos o Banco Sinal Violências e apresentamos este resultado a partir de um gráfico. Gráfico 1, percentual de notificações de lesão autoprovocada segundo o sexo, por faixa etária de adolescentes, Estado de São Paulo, 2021. Neste gráfico, nós observamos um predomínio de notificações de lesão autoprovocada no sexo feminino nas faixas etárias de adolescentes. Na faixa de 10 a 14 anos, observamos um percentual de 87,3% de notificações de lesão autoprovocada no sexo feminino e 12,7% do sexo masculino. Na faixa etária de 15 a 19 anos, 74,7% das notificações de lesão autoprovocadas foram do sexo feminino e 25,3% do sexo masculino. Interessante observar a riqueza desse gráfico, que ele nos permite trazer em cada uma das faixas etárias esta proporção, né, em relação ao sexo masculino e feminino, permitindo-nos comparar em relação à própria faixa etária ou estabelecer um paralelo comparativo entre uma e outra faixa etária. Nessa unidade, então, nós apresentamos alguns tipos de gráfico, tabela, quadro, formas de apresentações visuais dos dados que nós extraímos e calculamos na unidade 1, né, em termos conceituais, né, onde nós apresentamos a vocês os bancos, as fontes de dados, os bancos, os cálculos, os raciocínios, e agora formas de apresentação e a leitura, né, a interpretação. Pode ser uma apresentação que gestores profissionais precisem fazer, né, ou alguma informação que escrita também como forma de comunicação. Então, nós encerramos agora a unidade 2. Vocês também receberão um instrutivo detalhado da construção de gráficos e interpretação, e até a unidade 3.